Recebemos esse dia das mãos do Criador. Vamos nos voltar para Ele e pedir para que Ele esteja ao nosso lado no decorrer desse dia da nossa vida. Vivendo na companhia do Senhor, temos a certeza que as vitórias serão uma consequência de andarmos com Ele. Agradecidos pela noite, pedindo a bênção dEle nesse dia, colocando nas mãos do Senhor todos os nossos sonhos, planos e projetos. Assim, nós teremos uma vida feliz. Quero deixar com você, nesse momento, uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 80, o verso 19, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Somente o Senhor pode restaurar tudo aquilo que um dia o pecado tirou da nossa vida. O Senhor pode nos restaurar completamente a plenitude da nossa vida. O Senhor pode restaurar a nossa saúde. O Senhor pode restaurar alguém que em algum momento da sua vida perdeu a sua família. O Senhor, na verdade, pode restaurar todas as coisas, como o Senhor um dia restaurou a sorte da nação de Israel. E nós clamamos por Ele, como diz o capítulo 80 do livro de Salmo, verso 19, resplandece o teu rosto sobre nós nesse dia e a nossa vida será uma vida plenamente abençoada pelo Senhor. Nós queremos cumprir o propósito aqui desse canal até então, de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus a cada manhã. E nesse momento eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 4, o verso 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entrais e possuai a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Você pode imaginar aquele momento solene. Moisés sabia perfeitamente, já tinha comunicado à nação de Israel que ele não entraria na terra prometida. Nós não podemos negar os vínculos de amizade, de amor com seus familiares, esposa, netos e amigos que ele construiu no decorrer do tempo, liderando o povo de Deus até a entrada da terra prometida. Mas Moisés sabia que Deus tinha lhe falado que ele não poderia entrar na terra prometida, e ele agora estava falando como é que os seus filhos, a sua esposa, a nação de Israel deveria viver na terra prometida. Moisés começa a exortar o povo a viver uma vida de obediência. Ele mesmo se volta para o seu povo e fala: ouça. É como se ele estivesse dizendo: prestem atenção, vocês não podem se esquecer. E Moisés tinha sido testemunha clara de pessoas que no passado deixaram de obedecer ao Senhor e pagaram um alto preço. Agora ele estava voltando para o seu povo e estava dizendo: vocês precisam agora, dentro da terra prometida, na terra da aliança, viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Nós compreendemos do valor de viver uma vida de obediência nos dias em que nós nos encontramos também, numa geração onde se ensina que de ser feliz é o que importa. Nós precisamos entender o que de fato importa é viver uma vida de fidelidade ao Senhor. É isso que nos traz vida, é isso que nos leva ao verdadeiro sentido da palavra felicidade. E é por isso que nessa manhã, nesse momento, nós queremos a cada dia andar ao lado do Senhor. No capítulo 4 do livro de Deuteronômio, o verso 2, Deus tinha falado a Moisés que ele não deveria acrescentar nem diminuir nada do que o Senhor tinha lhe declarado. O valor da palavra de Deus, ela é soberana. A palavra de Deus, de fato, ela irá perdurar por toda a eternidade. Nenhuma palavra que o Senhor um dia proferiu deixará de existir. Por isso que hoje, agora, a cada dia pela manhã, nós nos levantamos e queremos viver uma vida de obediência ao que o Senhor nos ensina. Infeliz é aquele que diminui a palavra do Senhor. Infeliz é aquele que se considera muito sábio para acrescentar o que o Senhor já declarou na sua palavra. Deus não deu liberdade para ninguém, nem para somar, nem para diminuir. O que nós precisamos fazer a cada dia é obedecer. Israel pagou um alto preço quando lá em Baal Peor 24 mil pessoas acabaram perdendo as suas vidas
quando eles deixaram de confiar na palavra do Senhor, quando eles não creram no que o Senhor tinha dito. Hoje, amigo, eu e você, nós precisamos confiar, nós precisamos crer, nós precisamos praticar. Não existe uma declaração mais sólida de que nós confiamos na palavra do Senhor quando nós vivemos a palavra do Senhor. E nessa manhã esse é o chamado de Deus para todos nós. O capítulo 4 e o verso 6, aqui está o propósito pelo qual Deus um dia chamou Abraão e os seus descendentes. Deus queria que os descendentes de Abraão fossem depositário das suas bênçãos. Deus não queria que a nação de Israel fosse egoísta. Deus queria que a nação de Israel pudesse compartilhar com outros povos o conhecimento que esse povo tinha a respeito de Deus. O nosso Deus é um Deus evangelista. O nosso Deus não é um Deus exclusivista. O nosso Deus tinha o desejo de salvar todo mundo. Agora, ele queria que a nação de Israel vivesse em fidelidade ao Senhor, porque vivendo dessa forma, recebendo as bênçãos do Senhor, eles mesmos seriam testemunhas vivas do que Deus tinha feito com eles e os outros povos queriam conhecer a respeito desse Deus. No capítulo 4 do livro de Deuteronômio, verso 8, a recomendação divina dada a Moisés era que a nação de Israel ela deveria ser obediente a toda a Torá. Nós sabemos que o santuário foi construído para que o sacerdote pudesse ministrar diante de Deus, intercedendo pela vida de cada israelita, de cada adorador. Mas no lugar santíssimo estava a lei de Deus dentro da Arca da Aliança. Ali estava a expressão do caráter do Senhor. Todas as leis dadas por Deus tinham um objetivo em especial. A nação de Israel deveria entender que eles deveriam amar ao Senhor acima de todas as coisas. Mas as leis dadas por Deus, elas deveriam ser obedecidas. Até as leis cerimoniais, no período em que o santuário estava em vigência, ele teve o seu devido valor. É claro que quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, entregou a sua vida, as leis cerimoniais perderam seu valor. Mas a lei moral, que é a expressão do caráter de Deus, ela de fato está em valor até nos dias de hoje. Nós sabemos que uma cidade, para um governante conseguir governar, ele precisa de leis. Se não tiver leis, na verdade a cidade se torna uma anarquia. Na anarquia não há certo ou não há errado. Cada um faz de fato o que bem quer. E nós sabemos que não há possibilidade de haver uma vida tranquila, segura no lugar onde todo mundo faz o que bem quer. Se alguém for na casa de alguém e disser que a casa é dele, as leis irão proteger o verdadeiro proprietário, porque as leis servem para isso. Mas se não existir lei, na verdade qualquer pessoa será dono de qualquer coisa, de qualquer casa, de qualquer carro, porque não haverá lei para que possa defender o verdadeiro proprietário. As leis de Deus hoje para nós servem como um muro de proteção. Feliz é aquele que reconhece a bondade de Deus em entregar as suas leis. Mas é claro, as leis não nos salvam, mas aqueles que são salvos em Jesus Cristo reconhecem que precisam viver uma vida de fidelidade e de amor e de obediência às leis do Senhor. O capítulo 4 do livro de Deuteronômio, o verso 9, o Senhor dá uma orientação a Moisés para que as orientações não ficassem apenas naquela geração. Mas aquela geração que estava entrando na Terra Prometida, eles deveriam ter o compromisso com o Senhor de discipular os seus filhos. Seriam os pais os responsáveis para ensinar os seus filhos a respeito de quem é Deus. Seria dentro de casa, na vida cotidiana, que eles deveriam mostrar para os seus filhos a bondade, a grandeza e a misericórdia do Senhor. No livro de Deuteronômio, nós encontramos uma retrospectiva de quão poderosa foi a mão de Deus em tirar o seu povo do cativeiro do Egito e os levar para o deserto e fazer com que esse povo entrasse na Terra Prometida. Essas histórias, esses milagres e relatos, os pais teriam a responsabilidade de ensinar aquela geração e a geração futura aos seus filhos a amar a Deus, reconhecer que Deus é Deus e viver uma vida de fidelidade para com o Senhor. Não há nenhum professor nessa terra que tenha maior autoridade do que um pai ou uma mãe. É por isso que o Senhor os responsabilizou com esse grande ofício, com essa tamanha responsabilidade.
O capítulo 4 do livro de Deuteronômio, o verso 14 e o verso 15, Moisés, ele se apresenta diante da nação de Israel, fazendo o seu discurso, falando da responsabilidade que ele tinha, que Deus tinha lhe dado, para que ele pudesse orientar o seu povo de como aquela geração e a nação de Israel deveria se comprometer com o seu Deus. Porque os outros povos que estavam ao redor da nação de Israel, eles tinham se corrompido. As outras nações criaram deuses para si, criaram uma figura humana como representando o divino. Isto era uma ofensa para o Senhor. E Deus estava advertindo ao seu povo, dizendo que eles deveriam estar atentos para não se enveredasse pelo mesmo caminho. Vivendo dessa forma, eles trariam maldição sobre as suas vidas. Eles estariam abandonando o Senhor e seguindo a cultura daquele período. E vivendo dessa forma, Deus não poderia viver e estender as suas mãos sobre a vida daquela geração. O capítulo 4 do livro de Deuteronômio, o verso 22, Moisés sentia profundamente porque ele não poderia entrar na terra prometida. Ele sabia que Deus já tinha lhe declarado que ele não passaria o rio Jordão, mas Moisés, ele dá sequência no seu discurso falando da necessidade de aquele povo e aquela geração, eles não deveriam se acomodar quando entrassem na terra prometida. Havia uma preocupação no coração de Moisés, é que eles, ao receberem a bênção, eles começassem a viver uma vida cômoda. E, sendo prósperos, recebendo a bênção de Deus, eles se esqueceriam da aliança e do compromisso que tinham assumido com o Senhor. E, consequentemente, perderiam o primeiro amor. Acabariam vivendo um compromisso com Deus como se não fosse de grande importância para suas vidas. Deus não aceita um coração dividido. Deus queria a exclusividade do seu povo. É o que Deus espera nos dias em que nós vivemos. Deus espera um povo exclusivamente seu. Deus espera que aqueles que um dia irão fazer parte do remanescente e que irão entrar na terra prometida precisam viver exclusivamente para o Senhor. Não tem como agradar dois deuses, não tem como usufruir dessa terra, dos prazeres dessa terra e depois pensar que terá condições de usufruir da nova Jerusalém. Deus espera que nós vivamos uma vida exclusiva para Ele. Vivendo dessa forma, teremos a condição de ter a bênção de Deus e viver com Ele por toda a eternidade. O capítulo 4 do livro de Deuteronômio, do verso 31 ao verso 35, Moisés tem uma preocupação de enaltecer as obras do Senhor. E ele relembra a nação de Israel de quão amável foi Deus em os libertar do cativeiro do Egito. Com mão poderosa, os levou para o deserto e estava lhe dando agora a alegria de entrar na terra prometida. E Moisés fala que nenhum outro Deus no passado tomou tamanha atitude. Nenhum Deus amou tanto uma nação, um povo, como o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. O Senhor cuidava da nação de Israel como ele cuidava do seu próprio filho. Ele mesmo fez com que aquele povo tivesse água no deserto. No decorrer da noite, ele fazia com que uma claridade acompanhasse o seu povo. Mas no decorrer do dia havia uma nuvem que amenizava o calor causticante do sol. A vestimenta e as sandálias daquele povo, eles não se desgastaram porque era a bênção de Deus. E Moisés lembra ao seu povo que nenhum outro Deus conseguiu amar tanto um povo como o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Amigos, nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer também que temos um Deus que nos ama, um Deus que enviou o seu Filho aqui a esse mundo morrer por cada um de nós. Na cruz do Calvário é o preço que Ele pagou para que nós pudéssemos ter a esperança da salvação. O que eu e você nessa manhã precisamos fazer é nos apegarmos a Ele com todo o nosso coração. Ao concluirmos nessa manhã o capítulo 4 do livro de Deuteronômio, Moisés conclui fazendo um apelo, colocando diante da nação de Israel a lei de Deus, que era símbolo da aliança de Deus com o seu povo, e que a nação de Israel jamais deveria se esquecer que a fidelidade pela qual eles viveriam ao lado do Senhor seria o resultado da felicidade que eles iriam usufruir naquela terra. Se eles vivessem uma vida fiel, seriam extremamente felizes. Mas se eles vivessem uma vida infiel, teriam que passar por problemas e dificuldades. Hoje,
Eu e você, nessa manhã, nós não podemos nos esquecer. O resultado da nossa felicidade será a maneira como nós expressamos a nossa fidelidade ao nosso Deus no dia de hoje. Nós queremos, nessa manhã, renovar a nossa aliança com o Senhor, o nosso compromisso de amá-lo cada vez mais, de reconhecê-lo e agradecê-lo pela bondade e a misericórdia que Ele se derrama sobre nós a cada manhã, a cada dia. E quero, nesse momento, convidar você para que nós juntos possamos fechar os nossos olhos, falar com o nosso Criador, colocarmos a nossa vida nas suas mãos e pedirmos a bênção dele sobre a nossa vida no dia de hoje. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Nós confessamos as nossas falhas. Nós pedimos perdão pelos nossos erros. Nos permita cada dia andar ao teu lado. Nos dê a graça de um dia podermos entrar na tua cidade, vivermos com o Senhor para todo sempre. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.